Fala pessoal, então, professor Baraúna para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre a parte de organelas, tá? A organela membranosa, especificamente lisossomo. Peço desculpa, mas aí a voz está um pouco ruim, mas eu não ia deixar de gravar por conta disso. Né? Teve uma amidalitezinha, tá? Papapá, tô meio rouco, mas sem sofrimento nenhum, não tem dor, não tem nada. E aí a gente vai dar continuidade a essas nossas aulinhas, tá? Então, vamos falar do tal do lisossomo. É a nossa aula de hoje, tá? Lisossomo, qual é a função dele? Lisossomo é digestão intracelular. Digestão intracelular já está dizendo dentro da célula. De fato, algumas digestões podem ocorrer extracelularmente com o próprio lisossomo, mas é um caso de uma exceção, como osteoclasto, por exemplo. Não é o que a gente vai abordar aqui. Nossa abordagem é muito mais direta. Então, o lisossomo ele tem uma enzima dentro dele que se chama de hidrolase. Então, a vesícula que tem a enzima hidrolase. Ok, até aí tudo bem. Só que se é uma hidrolase, ela é uma enzima, ela veio de uma síntese de proteína. Síntese proteica, quem faz é ribossomo. Ribossomo, ele não dá destino à proteína dele. Lembra disso daí, tá? Então é importante você lembrar disso. Ele não vai dar destino. Quando o ribossomo ele vai fazer a síntese proteica, ele começa a síntese e o RNA mensageiro é quem vai dizer para ele se essa proteína é de exportação ou se é uma proteína para dentro da célula. Se essa proteína, no caso, é para dentro da célula, fica lá no citoplasma. Se ela é para exportação, vai para o retículo rugoso. Tá, e o lisossomo? Também é como se fosse para exportação, só que ela não vai ser para exportação. Ela vai para o retículo rugoso, ele sintetiza, cria uma vesícula, manda para o Golgi e aí o Golgi é quem vai decidir se vai ser para a secreção celular ou se vai ser para a formação do lisossomo. Então ele não vai fazer o processo de exocitose e vai jogar uma vesícula com hidrolase que foi produzida no retículo rugoso para dentro de uma vesícula que seria chamada lisossomo. Sacaram a ideia? Então veja, recapitulando, ribossomo, proteína. Proteína pode jogar no citoplasma direto, pronto, acabou. Ou ele pode jogar no retículo rugoso. Retículo rugoso manda para o Golgi, aí o Golgi vai dizer se vai ser uma vesícula de secreção ou se vai ser um lisossomo com enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, como a gente falou, hidrolase, não esquece. Hidrolase tem uma quantidade gigante, é uma cacetada, mas é feio. É uma quantidade gigante. Essa quantidade gigante é o quê? Ela digere lipídio, carboidrato, proteína, aminoácidos. Então ela é capaz de digerir uma série de coisas. Até porque a célula faz uma fagostose, aí pega uma bactéria. Tem muita coisa na bactéria. Ela vai digerir tudo aquilo que tem nela, entende? Então o lisossomo, ele tem hidrolase, que é um conjunto de enzimas. Esse lisossomo tem uma coisa interessante. Seguinte, veja só. Se a gente pegar aqui e eu desenhar o lisossomo com a hidrolase, um fator que é interessante dentro da célula é o seguinte: esse lisossomo, ele precisa, vou botar de vermelhinho para ficar bonitinho, né, uma coisa bem colorida, aqui ó, ele precisa jogar o H+, para dentro da vesícula dele para fazer um processo de ativação dessa enzima. Então ele vai fazer um processo de ativação e aí essa ativação vai fazer com que a hidrolase consiga digerir as substâncias. Só que esse H+, ele está tirando de onde? Se ele é uma vesícula, é o lisossomo e está no citoplasma, ele está tirando do citoplasma. Então o citoplasma ele fica levemente básico, 7,4 mais ou menos, e no caso o lisossomo fica ácido. E aí ele está sim disponível agora para realizar o processo de digestão. Então ele precisa se acidificar. Então isso é uma coisa importante. Segunda coisa importante, quando a célula está lá cheia de lisossomozinho, aí às vezes o aluno fala assim: Bara, se um lisossomo estourar e liberar a enzima, digere a célula toda? Não. Por quê? Porque o pH daqui está básico. Essa enzima, quando sair, ela vai estar, obviamente, inativada e não consegue digerir. É diferente, olha aí agora, viu? Gostou do parapapá? Aqui, ó, de quando ele libera toda a enzima dentro da célula, ou seja, os lisossomos estouram, libera a enzima com H+, acidifica o meio e aí já era a célula. Então aí sim o lisossomo é capaz de destruir a célula. Um lisossomo não, vários lisossomos sim. Ah, mas então tem doença associada? Tem sim, associada à digestão da célula por vários lisossomos. E é isso que a gente vai trabalhar aí nessa nossa aulinha, tá? Que é importante para Enem? Sim. É importante para os particulares? Sim. E para as outras universidades, como FUVEST, muito importante. Então, o lisossomo é realmente aí uma organela-chave dentro desse contexto, ok? Então, vamos lá. Quando o lisossomo vai realizar um processo digestivo, é importante a gente ter o conhecimento do seguinte, deixa eu só apagar aqui, ter o conhecimento da digestão como sendo autofágica ou heterofágica. Auto
próprio, hetero diferente. Então, quando eu vou fazer uma digestão por autofagia, ele vai digerir algo da própria célula. Como é o caso da mitocôndria. Ele vai pegar a mitocôndria velha, uma mitocôndria sem uso, o retículo liso vai envelopar ela, ou seja, ele vai vesicular ela, e o lisossomo vai e digere ela. Pega os nutrientes, o que é excelente, e obviamente vai eliminar uma mitocôndria que não está sendo utilizada. Isso é um processo chamado de autofagia. A heterofagia, hetero diferente, fagos comer, já é quando a célula pega componentes do meio externo. E aí lembra, endocitose é o processo de quê? De entrada de partículas grandes na célula ou partículas diluídas na célula. Pode ser fagocitose ou pinocitose. Lembra disso que também é muito importante. E aí quando a célula vai fazer isso, entra ou um pinossomo, somo-corpo, por pinocitose, ou um fagossomo, e aí somo-corpo por fagocitose. Quando eles entram, são elementos o quê? Diferentes da célula. Então isso é uma heterofagia. Na heterofagia vai haver digestão desse endossomo. Endossomo pode ser pinossomo ou pode... lá de cá é fagossomo. Pode ser fagossomo ou pode ser pinossomo. Então nesse caso, endossomo tem os dois tipos e vai fazer parte da heterofagia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui e vou deixar prontinho para você no caso, anotar esse processo. Tranquilo? Então segura lá, vamos lá. Tcharam! Prontinho. Aqui então está o quadro já anotado com as informações que eu passei para vocês. Então, lisossomo possui as enzimas hidrolases, lembrar que o hidrogênio tem que entrar para ativar elas. Aqui eu tenho um tipo de digestão, são duas que ele pode fazer. Digestão, lembra, intracelular. Tá? Então pode fazer digestão autofágica, autoprópria, que então inclui algo dentro da própria célula, a parte da própria célula, por exemplo, clássico, mitocôndria, e tem a digestão heterofágica. A heterofágica, no caso, seria o quê? Partículas que foram fagocitadas ou pinocitadas. Aí, nesse caso, ela vai fazer a digestão de partículas que estão fora da célula, heterodiferente, tá? Então, vale ressaltar aqui que alguns autores e até livros e questões colocam como, presta atenção nisso agora, autofagia a causa da redução da cauda do girino. Então veja só, por que a cauda do girino reduz? Por autofagia. Então veja, questões antigas, questões mal elaboradas ou colocações onde a gente vai considerar dessa forma, porque não é unânime. Tá? Então não há unanimidade dizendo que a autofagia é quem degenera a cauda do girino. Ou para processos como, por exemplo, a membrana interdigital nos nossos dedos, a redução do útero pós-parto na mulher. Então, tudo isso às vezes é colocado como autofagia. Eu não posso dizer a você que isso realmente todos os autores consideram. Existe um outro fenômeno que é conhecido como autolise, próprio lise quebra, onde a célula morre. Isso é uma morte celular, que ela é programada ou por fator externo ou por fator interno. Interno é a nossa célula tem a capacidade de dizer assim, ó, eu vou me morrer é mas assim, eita, falando palavrão, corta aí. Então eu vou me morrer, eu vou me matar. E ela promove um suicídio. Então, quando isso acontece, Bara, calma, aí eu vou explicar melhor por que é que isso acontece e aonde isso acontece. Mas entenda, a autofagia, se você pega uma questão de redução de cauda do girino e o único gabarito que tem é esse, é óbvio que tu marca esse. Você vai ficar, ah não, mas isso aí é autólise. Ah, não, esquece, não vai fazer isso. Você vai pegar lá e autofagia, beleza. Agora, aonde está o processo de autofagia e autólise, marca autólise. Que a autólise destrói a célula. A autofagia não destrói a célula. A autofagia ela está fazendo o quê? Recuperação, rejuvenescimento celular. Entende? Bara, mas eu vi já em 2, 3 livros. Não tem problema. Só estou te avisando isso para que você tenha cuidado nas questões quando ele colocar autólise. E a autólise ela é dividida em 2 processos. Aí, quais são os 2 processos de autólise? A autólise ela é dividida em necrose e é dividida em apoptose. Então você tem esses 2 processos que vão contribuir para um processo de destruição celular, morte celular. Autofagia não significa morte celular, necessariamente não. Mas a autólise e a necrose, aí sim. O que é a necrose? É uma morte completamente despreparada. Faltou oxigênio, a célula não consegue se recuperar, enfraquece a membrana, tem efeitos, no caso, que são citoplasmáticos, ela não consegue segurar, membrana rompe, ela estoura e morre. Só oxigênio,
oxigênio, frio, substâncias químicas, como por exemplo o amianto, como por exemplo a sílica. Teve no caso uma desintegração das membranas lisossômicas dentro da célula. De um lisossomo? Não, de todos. Acabou-se. Acabou-se. Então a célula começa a morrer e aí consequentemente por degeneração. E aí vem um problema. Quando ela rompe, o líquido dela citoplasmático entra em contato com as células vizinhas. O que é que acontece? Continua matando as células vizinhas. Então a necrose ela é algo meio sem controle. Quando ela começa a acontecer, as células vizinhas vão se afetando. Já a apoptose, não. A apoptose é algo extremamente programado. Ela foi programada para aquilo acontecer. A apoptose é como se uma célula chegasse num processo de ciclo de divisão, que a gente vai falar em uma outra parte, mas entra no processo de ciclo de divisão, e aí o que é que acontece? Intérfase, não sei se você se lembra, período G1, S, G2. Aí a célula vai no G1 e faz um checkpoint e verifica uma falha no material genético. Para que ela não passe e não cause problema para as células filhas, ela diz o seguinte: eu vou entrar em processo apoptótico. A mitocôndria é uma organela que participa disso. Ela libera uma substânciazinha chamada de caspase, aí a caspase vai lá e ativa todo o processo apoptótico. Estou dando um exemplo, tá? Então vai ativar todo o processo apoptótico. O núcleo começa a pegar a cromatina e começa, no caso, a desfazer o processo de espiralização e começa a quebrar a cromatina, desintegrar a carioteca, pega as organelas, começa a destruir e começa a criar vesículas na célula. E veja como é programada. Convida o macrófago a vir àquele local, fagocitar todos os restos celulares que estavam em vesículas. Ela não estourou e liberou o líquido para o meio que influenciou as outras células. Não. Aí o macrófago vem e faz a fagocitose. Gostou? Aí vai e faz aquela fagocitose daqueles restos celulares, daquelas vesículas. Aí, ó, show de bola. Fantástico. E aí não tem influência no processo vizinho. Então, como eu falo sempre em sala, por exemplo, pego aqui a extremidade, né? Tá muito frio, mas aí eu deixo minha extremidade com muito frio, frio extremo, roxo, vai acontecer necrose ou apoptose? Necrose. Aí as células vão começar a morrer e vai causar um processo de malefício muito grande. Respirei amianto. Meu macrófago vai lá e brum, fagocita no pulmão, show de bola, vou digerir. Não temos enzimas para digerir amianto. Lisossomo vai criar a vesícula secundária, que é a digestiva, começa a tentar digerir, não consegue, romper os lisossomos. O que é que vai acontecer? A célula também vai romper. Necrose ou apoptose? Necrose. Entendeu? Então, espero que... Você não vai conseguir responder, mas se você respondeu positivo, massa. Se você respondeu negativo, volta e escuta de novo, tá? E assiste tudo de novo. Mas essa é a grande diferença entre autólise e autofagia. Lembrando que a autólise é dividida em necrose e apoptose. E aí eu vou colocar aqui para você também, para que a gente possa copiar, tá bom? Então vou apagar aqui rapidinho. Aqui eu vou pegar e vou colocar a autólise. Então, a autólise é o processo de destruição celular. Então, a auto, próprio, lise, célula. Então, lise quebra, perdão. Então, é quebra da própria célula. Isso aqui pode ser um processo necrótico. Se for a necrose, o que é que eu vou dizer? Essa necrose ocorre por fatores internos ou externos. Então, aqui, ó, fatores externos. Agora, se a gente estiver falando de um processo de apoptose, aí a apoptose ela é um processo bem programado. Então não são fatores externos, são fatores internos. Então eu venho aqui e boto fatores internos. Lembrar do seguinte, aqui eu estou dizendo fatores externos e isso aqui é completamente, ó, desgovernado. Então, perdão, a necrose ela é desgovernada. Então essa célula aqui, ó, ela vai sofrer lise, vai liberar o seu conteúdo citoplasmático cheio de enzimas e vai influenciar as células do lado, as células vizinhas. Então eu posso botar aqui, ó, categoricamente, afeta as células vizinhas.
Então essa necrose ela vai continuar ao longo aí do processo tecidual, fazendo com que as outras células também morram. Isso é terrível, é ruim de controlar. Né? Às vezes tem até que fazer uma remoção para que ela não continue fazendo esse efeito, não tenha continuado esse efeito. Tranquilo? Já a apoptose, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, ó, a célula ela vai estar toda vesiculadazinha, porque ela se destrói e faz dessa forma. Não é desgovernada, muito pelo contrário, ela é completamente organizada e é tão organizada que ela convida quem que a gente falou? Os macrófagos. Esses macrófagos vão dar conta de quê? De remover os restos celulares que estão vesiculados. Então ela não estimula as células vizinhas a se destruírem. Então nesse caso, ó, não afeta as células vizinhas. Não afeta as células vizinhas. Ok? Isso é importante você entender. Mas pessoal, o Enem pode pegar um fator interno e fazer com que ela tenha uma necrose? Pode. Porque o Enem ele gosta de trabalhar essas partes de conceito e conteúdo. Então é importante também você ficar ligado. Você não vai pegar nenhum núcleo desse aqui e botar ele como sendo definitivo dentro do processo conceitual. Então se ele pegar um efeito interno, onde a célula sofre o processo de ruptura e estimula as células vizinhas, você pode até dizer que isso é uma necrose. Tá? Não é um padrão, mas sim, você pode dizer. Então tem que ficar muito atento a isso. Lembrar que isso aqui é falta de oxigênio, é frio extremo, é sílica, que é a silicose, o abesto, que é o amianto, causa asbestose pulmonar, também é outro fator externo. E aqui lembrar que é a programação, principalmente quando há lesão do material genético no período de G1 e G2, que ela vai para o ciclo apoptótico. Não confundir ciclo apoptótico com fase G0. G0 é uma coisa e o ciclo apoptótico é outra. Uma célula que entra em G0 não está em apoptose. Não está. Neurônio está em G0, célula muscular estriada esquelética está em G0, mas não está em apoptose. A apoptose é quando ela pretende se matar. É um suicídio celular. Então ela vai programar a sua morte. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Estou voltando aqui porque eu vi que isso aqui ficou um pouco fora do eixo da anotação. Vocês devem ter ficado mega agoniados aí. Meu Deus, mas não tem problema não, tá? Então eu tirei uma foto e vou colocar aí para você, vai aparecer para você aí, caso você queira copiar. Dá para entender, claro. É só para a gente, no caso, deixar bem bonitinho para você poder copiar, tá bom? Vai lá, tá aí a foto. Bom, gente, então veja só. Agora que você sabe o lisossomo, a função dele e é processo de digestão, vamos só pensar aqui rapidinho. Ribossomo vai lá, lê o RNA mensageiro, chega na proteína, está sintetizando Por quê? Porque essa proteína é de lisossomo. Então ele procura o retículo rugoso vai lá, faz a síntese proteica dentro da sua cisterna. Retículo rugoso cria uma vesícula, manda para o Golgi, entra pela porção cis, sai pela porção trans. E aí, quando esse lisossomo sai, ele está apto a digerir? Não. Vou nem esperar você dizer. Não. E aí ele vai precisar fazer o quê? Lisossomo, ele está lá com a hidrolase, ele está tranquilo. Quando ocorre uma endocitose ou a necessidade de uma autofagia, endocitose de fora, autofagia mitocôndria, aí ele vai e se funde a vesícula. Aí ele capta o hidrogênio, ativa a enzima e começa a fazer a digestão. Por isso, eu tenho como classificar dois tipos de lisossomos, entre aspas, que é o lisossomo primário, aquele que acabou de sair do Golgi, e o lisossomo secundário, que é aquele que já está digerindo alguma coisa, que aí é a chamada vesícula digestiva ou vacúolo digestivo. E aí sim, ele vai pegar os nutrientes, absorver, depois vai ao vacúolo residual, onde ele vai fazer o processo de plasmocitose. Então lembra, lisossomo primário não está digerindo. Lisossomo secundário, sim, está digerindo porque ele já está vesiculado, já está unido com a outra vesícula e já ativou as suas enzimas hidrolase e está tocando pau no processo de digestão, tá? Tocando pau quer dizer assim, fazendo, né? E aí ele já está fazendo essa digestão. E aí, consequentemente, é o vacúolo digestivo. Tranquilo? Beleza? Fechado. Agora a gente vai falar dos peroxissomos. Já que a gente está em vesícula, a gente passa para o peroxissomo, tá? Peroxissomo, vesícula também, enzima também. Menorzinha do que o lisossomo, mas não é isso que vai fazer você diferenciar, tá? Na figura você vai ter que ver se ele está fazendo digestão, enfim, tem alguma dica para você na figura.
Peroxissomo é assim, a primeira coisa que é meio bizarra no peroxissomo, vamos dizer assim, é que ele é uma vesícula com enzima, que é a oxidase, né, ou a SOD, que é a superóxido dismutase, e essa enzima dentro dele, ela vai estar sendo produzida onde? Isso é o louco. E o peroxissomo, como é que ele se multiplica? O lisossomo foi o Golgi quem produziu o lisossomo. Mas e o peroxissomo? Quem é que vai produzir ele? Então, o que se sabe até hoje, né, é meio maluco isso, mas o peroxissomo ele se autoduplica mesmo sem ter DNA. Maluco isso, né? Ele vai pegar a enzima, segundo o maluco agora, do citoplasma, cresce sua vesícula e ele se divide ao meio. E aí forma dois peroxissomozinhos menores que também vão crescendo com o tempo. E aí o peroxissomo, então, é uma organela membranosa com capacidade de autoduplicação sem DNA. Isso é fantástico. E aí, lógico, vamos para a função do peroxissomo. O que é que o peroxissomo, quase que não sai, o que é que os peroxissomos eles têm como função na nossa célula? Como ele tem uma enzima padrão, todo mundo conhece, catalase. Não fica triste se você não conhecer, não tem problema. Mas é a catalase. A catalase, ela é uma enzima que pode, vê como eu vou falar diferente, formar ou degradar água oxigenada. A gente sempre aprende que ela vai degradar, isso é verdade. Mas ela também pode formar, até porque ela é uma enzima. O processo é reversível. Então ela pode formar e degradar. No nosso corpo, a maior parte do processo metabólico está em quê? Em degradar a água oxigenada. Claro, porque ela vai estar sendo produzida, a gente degrada. Mas ele tem capacidade de produzir. Então ele pega o H2O2, quebra ele e vai formar água e oxigênio e, consequentemente, elimina essa substância do nosso organismo. Olha só, uma palavra que assim vai definir bem o peroxissomo, e isso é importante que você tenha isso na cabeça, é a chamada beta-oxidação. Então, é uma oxidação, claro, mas ela é conhecida como beta-oxidação. Então, isso é muito importante que você bota na cabeça. A questão, tá, falou beta-oxidação, pá, peroxissomo. O peroxissomo ele tem uma cartela gigante de função, né? Ele faz muita coisa. A que a gente já comentou aqui, então, a água oxigenada, eliminar ela ou até mesmo produzi-la, né? Por causa da catalase, que é a enzima dele. Mas as outras funções são, veja, beta-oxidação de lipídios. Então, ele faz a beta-oxidação de lipídio em vegetal, por exemplo, transforma em açúcar, que é muito bom. Na gente, pode fazer metabolismo do colesterol, pode fazer síntese e metabolismo dele, faz síntese de sais biliares, consegue fazer o processo de oxidação de medicação, de álcool, de substâncias tóxicas, tal qual o retículo liso, como já foi comentado em outra aula. Então, o retículo liso não faz o processo de detoxificação? O peroxissomo também vai fazer a detoxificação. Ele é importante nesse processo. Então, nesse caso, quando você ouvir beta-oxidação, peroxissomo. Oxidação de lipídio, colesterol, formação de sal biliar, processo de detoxificação, tudo isso daí vai envolver o peroxissomo. Então ele é muito importante nesse processo, tá joia? Eu vou anotar aqui, vou botar o processo de autoduplicação e um resuminho e vou deixar aí, no caso, para você copiar, tá bom? Então vamos lá, vamos copiar. Então, vamos lá. Olha só. Processo de autoduplicação, pega as enzimas dele que estão no citoplasma, entra, aumenta a vesícula, ela se divide em duas. Lembre-se que essa autoduplicação, ela é o quê? Sem DNA. Não tem material genético, ok? Aqui, a oxidação por oxidases, né? A beta-oxidação, como a gente falou, álcool. Coloquei aqui ácido graxo, porque alguns autores consideram isso um lipídio. Então, colesterol, lipídio, ácido graxo e medicamentos, né? Lembrando que ele pode fazer com lipídio, transformando em açúcar, como a gente já comentou, só um resuminho. E a água oxigenada, que vai ser o quê? O peróxido de hidrogênio, né? Vai ter a peroxidase ou catalase, que vai quebrar ela, transformando ela em água e oxigênio. Lembrar que é reversível, só que a tendência maior do nosso corpo é que realmente ela se desloque para a direita. Tranquilo? Pronto, gente. Então, muito obrigado por mais essa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então aí curte, indica, mostra aí o canal para a galera que está afim de ver a aula e sejam bem-vindos aí ao canal quem estiver chegando e prazer em rever aí essa galera que já curte o canal faz tempo, tá bom? Valeu e até a próxima aula.